Quando falamos em cura energética, nós nos referimos a um processo que transcende a dimensão física. Apesar de muitas vezes a gente achar que as doenças, as crises, os problemas, eles começam e terminam aqui, na verdade, todos esses fenômenos que acontecem, que são manifestações, eles acontecem por causa de padrões e bloqueios que surgiram em outros níveis. E esses níveis, eles são níveis mais sutis. Esses níveis carregam corpos, assim como nós aqui temos um corpo físico. E cada corpo, ele tem uma função única. E por mais que a gente tenha essa sensação de separação desses corpos, todos eles interagem entre si. Todos eles formam uma complexa rede de comunicação que influencia nosso bem-estar, a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa família, a nossa realidade. Então, a dimensão física que a gente percebe, os sintomas, na realidade, o sintoma ele é apenas um aspecto de algo mais sutil. É resultado de algo palpável, de uma desarmonia que é interna. E essa desarmonia, a origem desse desequilíbrio é muito profunda. Às vezes a gente não consegue entender, captar, a gente materializou, o sintoma aconteceu, mas qual é a causa desse sintoma? Porque muitas pessoas, a grande maioria das pessoas, a humanidade como um todo, acaba tratando o sintoma, mas não trata a causa. E a causa é necessária. A gente precisa olhar para a causa, porque é aquela grande frase de alguém que eu não me lembro quem é. Não existe doença, existe o doente. Quando eu trato o doente, a doença se desfaz. O campo da doença, ele deixa de existir. Eu paro de nutrir esse campo da doença. Mas para isso eu preciso tratar o doente, que é um aspecto mais sutil. A gente pode pensar nisso como uma cristalização. Algo foi gerado em um nível sutil e com o tempo aquilo não foi trabalhado, não foi olhado, não ganhou movimento, tornou denso o suficiente para manifestar aqui na matéria. Meu nome é Ana Paula Bandeira, eu sou psicóloga, terapeuta energética, mentora de mulheres que desejam ativar os seus dons, se curar, passar isso, essa cura para as demais pessoas, porque nós mulheres somos guardiãs da vida, a gente precisa estar conectada com essa sintonia para a gente entrar nesse equilíbrio lindo que é a vida e nós somos essa vida. Você que está chegando aí, amado, seja muito bem-vindo. Você que vai escutar depois, né? Seja muito bem-vindo também. Passa aí um pouquinho adiante. E quem está chegando agora, escute depois o começo dessa live, porque ela vai trazer o entendimento de todo o resto das coisas que a gente tá falando aqui, de tudo que a gente vai tratar aqui. Então, meus amores, não tem como a gente tratar um caso isolado. Como que seria isso, né? Não tem como eu olhar para um ser humano hoje de forma isolada. A medicina vai sofrer uma mudança com isso ao longo do tempo. Na verdade, muitas pessoas, muitos médicos, muitos terapeutas já estão se conectando com essa necessidade da parte integrativa, onde eu não vejo o ser humano somente como um aspecto racional ou fisiológico. Existe uma outra estrutura, outras estruturas, né? Você que tá chegando aí agora, coloca aí o foguinho pra gente subir essa live, minha gente. Vamos subir o foguinho dessa live. Deixa eu escrever aqui algo para vocês.
Muito bem, ó, a galera tá entrando, muito bom. Envia para uma amiga que precisa saber dessa live. A gente vai falar de cura energética, a gente vai falar de cura emocional, cura do físico, cura mental. Muitas das vezes a gente acha que a nossa cura ela precisa acontecer a nível físico, porque a gente já colapsou uma doença, mas o tratamento às vezes ele precisa ocorrer em outros planos. A gente precisa ir até esses outros planos para entender. E na grande maioria das vezes e tudo é uma vertente muito emocional, né? A gente precisa, o emocional é o que garante a manifestação das coisas aqui. Então a gente vai falar sobre isso. Vou fazer um combinado aqui com vocês, dúvidas que vocês tiverem, vocês escrevam aí para mim. Galera que tá aí no YouTube também, escrevam para mim a dúvida de vocês. E bora lá, vamos conversar sobre essa integração, essas dimensões dos nossos corpos que se comunicam. Vamos começar pelo corpo mental? O corpo mental é o nascedouro das ideias e padrões que a gente carrega. O corpo mental, ele é um nível onde as nossas ideias surgem, os nossos pensamentos e uma outra coisa muito importante, crença. Sabe a crença que você vive? Porque se você vive uma realidade hoje, é por causa de uma crença. Todos nós temos crenças. E todas as crenças, elas são limitantes porque ela te limita a uma realidade. Então, se eu acredito que eu sou merecedor, eu vou ter várias coisas disponíveis para mim. Se eu acredito que eu não sou merecedor, eu vou viver uma vida de angústia, muitas das vezes com preservação de recursos, né? E por aí vai. Então, o corpo mental, ele é um laboratório das nossas percepções, onde a gente acaba moldando a visão que a gente tem de nós mesmos e do mundo. Agora, imagina só, eu venho de uma família onde os meus pais constantemente falavam assim: você só dá trabalho, você não presta para nada, eu queria um menino, mas veio uma menina. Qual é a crença que é instalada nessa criança? E essa criança ela vai crescer e o adulto ele vai passar a viver no mundo com essa crença de que eu não presto para nada. Então, ou eu me torno uma pessoa rígida que o tempo todo eu tô tentando provar algo para alguém para ver se eu presto, ou eu viro aquele tipo de pessoa que eu realmente desacredito de mim e passo a virar uma vítima da vida. Então, o corpo mental, ele influencia diretamente na realidade que a gente vive. Diretamente nas nossas emoções. E emoção é um outro corpo, tá? Pois o pensamento, ele pode gerar uma emoção que é correspondente. Então, se eu acho que eu não sou merecedor, o que vai acontecer? Eu vou gerar uma emoção que pode ser de medo, de culpa, de raiva, por eu não merecer viver uma boa vida. Pensamentos de inadequação. Não sou adequada para receber o que há de melhor da vida. Ou culpa, que gera emoção como tristeza, desvalorização, vergonha. A vergonha, ela tem uma vibração tão baixa que ela coloca você em uma anulação. A vida ela tem várias possibilidades para você. Quando você vive através da vergonha, você não vive essas possibilidades, porque você se anula. É como se você não conseguisse chegar à correspondência vibracional da possibilidade, da coragem, da confiança. Então, quando há um padrão mental muito disfuncional, como um pensamento repetitivo, eu sempre estou pensando a mesma coisa, na falta, na escassez, no medo da pobreza, essas crenças limitantes, a autocrítica excessiva, ela começa a cristalizar e a descer para os outros corpos, porque o corpo mental, ele é um corpo mais sutil. Então, se o tempo todo eu estou pensando coisas
autocrítica excessiva, isso vai começar a descer para os outros corpos. E esses pensamentos, eles ganham forma emocional e energética. E ao longo do tempo, isso vai influenciar meu corpo físico. Para iniciar a cura, a gente precisa sempre se questionar para transformar esses padrões mentais. Porque são eles que formam a base da minha experiência. Agora você aí, me fala. Quais pensamentos que você costuma ter sobre você? Seja sincera. O que você pensa sobre você? Você costuma pensar coisas elevadas sobre você? Eu sou merecedora, eu sou bonita, eu sou alegre, eu sou próspera, eu sou inteligente, eu sou generosa, eu confio no meu potencial. Ou, por exemplo, quando algo ruim acontece com você, você pega aquele chicotinho emocional, lembra da live de ontem? A live de ontem foi um arraso, gente, por causa disso. Esse chicotinho emocional na mão da mulher, ele faz um estrago. Quais pensamentos você tem acerca de você? Seja sincera. Quais pensamentos você tem? Você fala bem, você pensa bem de você ou você pensa mal? Porque isso gera a realidade que você vive. E aí vamos falar agora do corpo emocional. O corpo emocional, ele é equivalente ao corpo astral. Porque de acordo com a emoção que eu sinto, que eu fico vibrando, lá no astral é onde eu vou dar umas minhas voltas, né? Porque a gente tem astral médio, astral sutil, astral baixo, né? E por aí vai. A gente tem várias dimensões dentro do campo astral. Então, a dimensão dos sentimentos e respostas afetivas muito se dá por causa do corpo mental. O corpo emocional, ele é o lugar onde a gente sente, onde as emoções, elas são processadas. E cada pensamento no corpo mental cria uma resposta emocional correspondente. Então, as emoções, por sua vez, elas vão carregar uma carga energética. E essa carga energética, ela afeta todo o corpo físico quanto o corpo energético. Vou dar um exemplo. Quando alguém experimenta repetidamente emoções de raiva ou de medo, essa energia emocional, ela vai começar a cristalizar. E aí vai criar bloqueio energético, desequilíbrio no físico. E ao longo do tempo, esse bloqueio, ele surge como um nó. Vai ser um nó energético. E esse nó energético, ele vai paralisar a nossa vida. Às vezes, esse nó energético, ele vai parar no sistema de algum órgão do nosso corpo físico. E ali é cristalizada uma doença. Por isso que a medicina, a ciência começou a estudar as doenças psicossomáticas, mas o que eles não compreendem a fundo é que toda doença é psicossomática, porque toda doença ela começou com uma causa em um campo sutil. Essa causa, ela não foi olhada, ela não foi vista e aí ela foi colapsada. E vai ser colapsada muitas das vezes para poder ser dissolvida. Porque ontem, o que eu contei para vocês ontem? Antigamente, as pessoas elas não tinham essa coisa da doença emocional como hoje nós temos. Lá, muito antigamente, as tribos, os xamãs, o que acontecia? Eles dançavam. As emoções, elas existiam, mas elas não cristalizavam, elas não viravam esse nó energético, porque eles dançavam. Por exemplo, muitos guerreiros saíram para caçar, fazer a caçada, né, trazer alimento. E metade deles não voltou, morreu. E aí gera-se o quê? Um clima de tensão na tribo, um clima de medo, né, a morte. Então, o que o pajé ali fazia? Ele reunia as pessoas e vamos dançar para honrar.
Vamos dançar para liberar esse medo. Vamos dançar para liberar essa tristeza. Então a emoção, porque tudo é energia, gente. Se essa emoção ela não tem passagem, ela não tem essa fluidez, ela vai virar um nó, ela vai cristalizar. E se eu não falo, se eu não lido com isso, que é o que a grande maioria das pessoas não faz, eu mando isso para o oculto. E tudo que eu mando para o oculto ganha força. E aí o que acontece? Isso se cristaliza. E aí eu passo a viver dentro de um processo de medo, insegurança. Hoje a gente não fala sobre isso, porque cada vez mais eu preciso ser mais produtivo, cada vez mais eu preciso gerar mais e mais e mais. Mas e cadê aquela parte do deixa eu ouvir o que eu tenho para me falar? Deixa eu silenciar para tentar organizar o lado de dentro. O nosso corpo emocional, ele é um corpo muito agredido, muito. Quando eu e outros terapeutas que eu converso, que eu troco, né, a gente vai falar sobre essa parte, uma coisa que é unânime, o corpo emocional das pessoas é muito agravado e isso se cristaliza no físico. E as pessoas passam a viver realidades de dor e sofrimento. Porque, gente, vamos ser sinceros, se eu vivo uma carência na vida, o que eu envio de informação? Carência. O que volta para mim? É uma pessoa que vai me amar profundamente? Não. Se eu estou enviando carência para o mundo, o que volta para mim vai ser uma pessoa que me desdém para eu me sentir cada vez mais carente, para eu cuidar dessa carência. Se eu fico constantemente enviando a informação para o mundo que eu não sou merecedora, não merecimento, você acha que grandes oportunidades vão surgir para mim? Não. Vão vir clientes que não pagam, vão vir clientes que não me acham merecedor pagar pelo meu trabalho. Pessoas que vão me desmerecer. Para quê? Para eu curar esse não merecimento. Tudo que a gente vive aqui são oportunidades para eu criar virtudes e melhorar na vida. É assim. E culpa? Se eu sinto culpa, constantemente, gente, eu vou colapsar pessoas que vão me culpar. Que vão falar que eu sou culpada disso, que eu sou culpada daquilo. Que vão pegar esse chicotinho, né, e vão me ajudar. Então, qual é a importância do corpo emocional na cura? A liberação. Para que uma cura profunda ocorra, é fundamental a gente trabalhar o corpo emocional. Pois as emoções que são cristalizadas, elas bloqueiam o fluxo de energia em qualquer outro nível. Então, a gente precisa liberar essas emoções reprimidas, reconhecer, aceitar essas emoções para eu poder liberar. E o corpo energético? Esse corpo ele é um sistema sutil, é uma frequência vibracional. Nosso corpo energético, que também a gente pode chamar de corpo etérico ou prana, ele é composto por uma rede de energia. Essa rede de energia, ela sustenta, ela conecta o corpo físico, esse corpo aqui, aos níveis sutis. Então, é como se fosse a nossa força vital, que vai alimentando as nossas células, os sistemas do corpo físico. E esse corpo energético, ele está diretamente influenciado pelo estado do corpo mental e emocional. Lá no corpo energético é onde, eu vou falar dessa forma para ficar mais fácil, mas é onde ficam os chakras, né? Os centros de energia, os meridianos, que são os canais de energia por onde passam as energias. E tudo isso desempenha um papel muito fundamental no nosso equilíbrio ou desequilíbrio. Cada chakra está associado a um aspecto diferente. Então, se eu tenho um desequilíbrio emocional, isso vai atingir o meu chakra. Isso vai atingir o meu estado mental. Então, uma coisa influencia em outra. Quando eu tenho um bloqueio no meu corpo energético,
é muito provável que eu tenha um acúmulo de emoção ou pensamento que densifica e bloqueia. Então, aquele chakra que tem que desempenhar um papel, né, de, vamos dizer assim, rodar uma informação de energia ali no nosso corpo, não consegue rodar essa informação de energia. É bloqueado, é interrompido. E aí é onde eu começo a entrar num desequilíbrio muito grande. Então, muitas técnicas funcionam para ajudar isso. O reiki, a acupuntura, né? Trabalhar o prana, porque tudo isso vai ajudar a restaurar o fluxo de energia. E o nosso corpo físico, gente, o nosso corpo físico, ele é um saco de pancada. Ele é o nosso saco de pancadas aqui. Por quê? Porque é no físico que a gente manifesta tudo isso que eu falei para vocês. Todos esses desequilíbrios, eles vão ser manifestados no corpo físico. Então, às vezes, vai ser uma tensão que você vai ter, vai ser uma doença que você vai colapsar. É como se fosse uma tela onde os desequilíbrios do corpo mental, emocional e energético se refletem. E aí vai vir através de sintoma, dor de cabeça, coisa que às vezes, por exemplo, você chega, faz um monte de exame, o médico fala assim, não, mas aqui não tá dizendo nada. Mas você tem a sensação no físico. Tá ali, a sensação, a dor. É uma tensão, é o reflexo dos processos que já vem ocorrendo nos outros corpos. Então, quando a gente trata apenas o físico, sem olhar para as causas mentais, sem olhar para as causas emocionais, energéticas, a gente está lidando com a superfície do problema. É apenas ali o véuzinho. Vai levar a uma cura temporária, mas não vai levar a grande transformação. Por isso que às vezes uma doença volta de novo e volta de novo. Então, embora o corpo físico ele seja, né, a última dimensão onde os desequilíbrios eles se manifestam, ele também pode ser a entrada para a cura. Por quê? Porque é através do cuidado físico, com alimentação, com exercício, com descanso, que eu começo a restaurar o equilíbrio nos outros corpos. A cura no corpo físico, ela é a mais fácil. Eu começo primeiro a olhar para o corpo físico e depois eu vou olhando para os outros. Isso é extremamente importante. A gente acha que tá tudo separado, mas não tá. Tudo tá conectado. Tudo é uma coisa só, né? Eu tenho uma cliente que ela chegou até mim e ela chegou para mim com um padrão de pensamento muito negativo e com uma autocrítica muito excessiva. Ela se autocriticava demais. Constantemente ela ficava se comparando com as outras pessoas, ela sentia que ela não era boa o suficiente. E o tempo todo ela falava assim, eu não vou conseguir, eu sou incapaz, era muita cobrança. E esses pensamentos, eles geravam uma dor nela. Que dor que gerava nela? Ansiedade, insegurança constante. Ela não conseguia descansar, relaxar, porque a mente dela ficava ali o tempo todo criticando, cobrando. Até quando ela ia descansar, que ela estava cansada, ela falava assim, não, eu não posso, eu tenho que estar produzindo. A gente precisou trabalhar o campo mental dela, para ela entender que ela precisava de uma reprogramação. Ela começou a substituir isso por pensamento de valorização, aceitação. Porque após o processo que a gente fazia, ela se sentia mais confiante, mais focada, mais capaz. Só que depois de 2 semanas, ela caía no problema de novo. Por quê? Por causa do corpo emocional. Ela guardava um ressentimento de relacionamentos passados que gerou nela cada vez mais dor. Que muitas das vezes, ela se cobrar demais é para ela não se sentir rejeitada. Então isso afetava ela como um todo.
já tinha sido cristalizado. Ela sentia uma dor emocional que ela falava assim, eu não sei como que é, mas é uma dor, é um negócio que vem. E eu entendi o que ela sentia, porque é assim mesmo. A gente sente essa dor no físico. Porque é o quê? São as emoções que ela tinha guardado durante muito tempo. Depois, ela começou a se sentir cansada, drenada. Por quê? Porque ela não descansava. O tempo todo a mente dela estava gerando o quê? Gatilhos para ela se sentir inadequada, insuficiente, ela se cobrava demais. Isso tudo levava ela para ambiente, gente, que ela não se sentia respeitada. Ela saía de um trabalho, entrava em outro. As interações com as pessoas do trabalho eram péssimas. Aquilo começou a afetar o desempenho dela em todas as áreas. Então ela sentia que ela não tinha força para realizar o que ela precisava. Qual foi a solução, né, para essa minha cliente? A gente começou a trabalhar todos esses sistemas de corpos. Então, a gente começou com uma limpeza, com alinhamento, e ela foi aprendendo a fortalecer o campo dela. Ela começou a ver o que era dela, o que era do outro. A gente foi olhar para essa criança ferida. Quem não assistiu a live de ontem, assista. Todos nós temos uma criança ferida dentro de nós que não deixa a gente acessar essa criança divina. A gente acaba ficando com o nosso plexo sobrecarregado, que é a nossa troca com o mundo. Então, depois do tratamento, ela começou a ganhar energia, né? Ela começou a entender que, bom, eu sei que eu tenho um trauma, eu sei que eu tenho condições e eu vou trabalhar isso. Só que as dores que ela carregava, as tensões, eram muito fortes, gente, no pescoço, nas costas, porque era reflexo do estresse emocional e mental que ela tinha passado. Então ela precisou fazer acupuntura, massagem, ela precisou disso, porque essas dores iam interferindo na produtividade dela, até mesmo na forma dela descansar. Então depois de um tempo, quando, né, ela percebeu que ela não era um ser isolado, que tudo estava conectado, ela começou a melhorar. E aí ela entendeu que ela poderia, ela, se guiar na vida, né? E é muito interessante isso, gente, porque a gente vive isso. A gente acha que o tempo todo eu tenho que ser capaz, o tempo todo eu tenho que produzir. Porque a sociedade vive essa crença, é uma crença. A sociedade vive a crença de que para eu ser valorizado, eu preciso ter resultado. Que resultado é esse que você precisa ter? O tempo todo eu estou buscando realizar algo que eu nem sei o que é. E essa busca por realização já me causa um sofrimento gigantesco. É ou não é? Você que está aqui me assistindo ao vivo, qual é o maior sofrimento que você vive hoje? O que você nesse momento o que para você assim é mais gritante? Você parando para pensar, é o pensamento, é a emoção, é o físico? Qual das partes que te dói? Qual das partes que mais te dói? É importante a gente olhar para isso, a gente saber identificar, porque quando eu sei identificar, eu sei qual técnica usar. Agora, se eu não faço essa autoanálise, eu deixo a vida me levar, como que eu vou conseguir uma mudança significativa na minha realidade? Eu não consigo. A gente vive com uma sensação de que algo está sempre faltando. A gente vive uma sensação de que a gente é incompleto. Nos ensinaram a buscar a solução externa. Então, se eu estou vivendo um problema, eu vou querer viajar, eu vou querer comprar mais, eu vou querer conquistar mais, eu vou querer ser mais produtivo. É ou não é?
Ó, o pessoal colocando pensamentos. Sim, é onde tudo começa. E vocês lembram o que são os pensamentos? Eu falei isso na segunda live, é que não ficou gravada. O que são os pensamentos, gente? Memórias. Não é que eu tenho muitos pensamentos, eu tenho muitas memórias. E eu fico repetindo essas memórias com os pensamentos. Então, se eu tenho vários pensamentos negativos, é porque eu tô vibrando nessas memórias negativas. E essa memória negativa, ela me leva a uma frequência. Essa frequência, ela é o quê? É uma vibração. Então, vamos dizer que eu tô na culpa, sei lá, com 20 anos de idade, eu comecei a namorar o meu marido e traí ele, só que eu nunca contei. E eu já tô, sei lá, 30 anos casada, mas eu carrego essa culpa. E aí eu percebo que nada dá certo pra mim, tudo que eu começo eu não continuo. Qual que é a vibração da culpa? E o tempo todo tá lá esse pensamento. É a memória, eu traí o meu marido quando eu tinha 20 anos. E aí faz 30 anos que eu tô escondendo isso. Onde que essa memória me leva? Para uma vibração. Essa vibração, ela vai me colocar num campo de informação. E eu vou ficar ali vibrando naquilo. Então, outras memórias desse campo de culpa vão vir. Outras situações, outras realidades. Se eu não sutilizo a energia, eu não melhoro. E como que eu sutilizo a energia? Mudando o campo de informação dessa memória. Mudando essa frequência. A gente precisa ressignificar isso. Transformar essa memória numa memória ruim para vamos dizer, para uma memória neutra. É dessa forma. Então, quando eu começo a viver essas frustrações, eu começo a achar que a resposta, a solução, ela tá no externo. E aí eu passo a comer demais, a falar demais. Só que no fundo, a verdade é que o nosso vazio, gente, ele é espiritual. E quando eu falo espiritual, não é que a gente é desconectado do espírito, porque a gente acha que a gente tem essa sensação de separação, mas não existe essa separação. Só que esse vazio é espiritual porque tá faltando algo na minha vida. E o que tá faltando na minha vida? A ação da alma. Essa é a grande verdade. Tá faltando a ação da alma aqui. A gente tá muito enredado. Quando eu tô muito nesse campo da memória, eu não consigo acessar essas estruturas mais sutis. Eu não consigo abrir um espaço para que a minha alma se comunique, que as minhas entidades se comuniquem. A grande maioria de nós, a gente foi ensinada a pensar apenas como mente e corpo, corpo e mente. Mente sã, corpo são. Não é o que dizem? Pois é, mas cadê a alma nisso tudo? É o que eu falei para vocês, sumiram com a alma. E como que isso aconteceu? Para quem tá chegando aí na live agora, vou contar mais uma vez. Há muitos séculos, durante o concílio de Constantinopla, a igreja, como sempre, né, decidiu consolidar uma visão de que o ser humano, ele é baseado no dual. O que é esse dual? Mente e corpo. A estrutura tripla que a gente foi construído, que a gente foi criado pela divina fonte criadora e pela mãe, cadê? Sumiram com essa estrutura tripla, que é corpo, mente e alma. Foi deixado de lado. Sumiram com a minha alma. Eu falo isso para as minhas alunas, elas dão risada. Sumiram com a nossa alma. E com a mulher ainda sumiram com a nossa dignidade, porque eu acho que eu preciso estar no masculino. Eu esqueço do meu feminino. Então isso afastou a humanidade da sua conexão natural com a essência espiritual. Porque, gente, antigamente não existia essa separação. A gente é uma totalidade.
pode. Se, por exemplo, eu preciso, sei lá, manifestar a chuva, eu vou lá, faço minha dança da chuva, tô acreditando que vai chover, vou me conectar com a água do meu corpo e, sei lá, daqui umas horas vai lá e chove, vamos dizer assim. Não existia essa separação, porque vai chover, porque a chuva tá lá fora. Não existia, era uma coisa só. A gente era visto como a gente se via como uma totalidade. Então essa separação de que é mente e corpo, ela condicionou a gente a viver como uma máquina racional e física. Eu não abro espaço no meu ser interior. Gente, o que eu mais falo para as minhas alunas é: viva a sua vida oculta, que é essa vida interior. Não é para você viver uma vida de fantasia e ilusão, mas você precisa acessar esse seu lado interior, que é a tua alma, é teu espírito. Então eu deixei a alma de fora da minha vida. E aí eu vivo hoje perdido. A humanidade tá assim, gente. Tá perdida. Ela fica tentando preencher um vazio com coisa que não traz completude. Só que existe uma boa notícia. Essa alma, ela não tá perdida. Ela não foi tirada de você. Ela tá aí dentro de você. Só que a gente precisa redescobrir o caminho para integrar isso à nossa vida novamente. E se eu não tenho uma prática litúrgica, espiritual, qualquer coisa que te conecte a isso, esse sentimento de falta, ele vai continuar. Então eu preciso me reconectar. A humanidade, ela tá doente porque ela tá desconectada. Quando você vai reconhecendo que esse vazio é a voz da sua alma falando assim: ó, fulano, tô aqui dentro de você. A cura, gente, ela é espiritual. Quando a gente integra essa terceira, vamos dizer, essa terceira estrutura dentro da gente, a gente integra, a gente reativa, vamos dizer assim, é quando a gente vive a totalidade. A gente não vive mais correndo atrás de completude fora. A gente abre um espaço para se tornar completo dentro. Você não deixa de ser espírito estando aqui encarnado. Mesmo você esquecendo que é espírito o tempo todo, a gente não deixa de ser. E você não deixa de estar humano desdenhando o corpo físico. Nós somos tudo isso. A nossa alma, ela decidiu viver uma experiência na fisicalidade. E essa experiência, gente, ela é extremamente importante para nós, para nossa ancestralidade, para nossa alma, para nossa mônada, para todas essas estruturas. Como que eu me vejo somente como uma psicóloga? Como que eu me vejo somente como mulher? E o resto? Isso é um aspecto. Gente, eu atendo muitas mulheres. Vê se isso não... As mulheres daqui que são mães. Quem aqui é mãe? Escreve aqui para mim. Deixa eu ver se vocês colocaram dúvidas. O meu maior sofrimento são pensamentos que não consigo a minha liberdade financeira. É porque você ainda tá naqueles aspectos primitivos. Quais são os aspectos primitivos? Insegurança, você ainda está vibrando nessa densidade. Precisa tratar isso. Não tem como eu viver uma liberdade. Não existe só liberdade financeira. Quando você começa o processo de cura, você começa a se curar em todos os níveis, né? Você começa a viver uma liberdade de escolha, de tempo, de vontade, de força superior, financeira, tudo vai melhorando. Por isso que a cura energética, ela é importante. Fazemos tanta coisa para não se conectar internamente, a gente tem medo, né? Porque, por exemplo, vocês não têm ideia, quando eu ministro o curso de mediunidade, quando eu começo a falar de mediunidade, as pessoas acham que eu vou falar de entidade, e eu falo delas. E elas entendem, né? Depois do curso elas saem entendendo que mediunidade é um contato interior.
Se eu não faço esse contato interior, se eu não ligo os meus dispositivos interiores, como é que eu vou me conectar com fora? Na verdade, nem tem essa conexão fora, tá tudo, os portais estão todos aqui com a gente, né? De comunicação, de vibração. Então, o tempo todo eu tenho medo dessa reconexão porque a dor é muito profunda, né? E a mente, ela não valida. A mente, ela é criada, gente, para o modo de sobrevivência. O modo de sobrevivência, igual a Camila escreveu, eu preciso da minha liberdade financeira. Você está no modo sobrevivência. No modo sobrevivência, você não acessa o aspecto maior, o aspecto divino. A gente não acessa essas possibilidades que sutilizam o nosso campo e faz abrir oportunidades de cura, oportunidades de regeneração. Gente, a gente pode regenerar as nossas células. A gente pode se curar de um câncer, a gente pode se curar de qualquer coisa. É que a gente não sabe fazer isso porque a gente está desconectado. Mas todos nós somos curadores internos. Todos nós somos. Eu sou mãe de 2, eu sou mãe. Um monte de gente. Eu também tenho um filho já adulto. O que acontece com as mães? Eu atendo uma querida, ela é aluna, né? E ela é também minha paciente. Ela é mãe e ela estava, né? Totalmente desconectada da essência dela. Quando ela teve os filhos, ela esqueceu de quem ela era. Ela passou a viver através do arquétipo mãe. Então, ela passou a trocar com a vida, com tudo, através desse arquétipo mãe. Ela assumiu isso como a grande verdade da vida dela. E aí, gente, acontece uma segunda fase para essa mãe que vive esse arquétipo e esquece que ela é uma mulher, que ela é um ser espiritual, que ela tem vontades, que ela tem coisas que ela quer expressar de forma autêntica. A mulher, através da profissão, daquilo que a gente faz no mundo, a gente se expressa. E quando a gente não se expressa, a gente gera uma grande dor emocional em nós. Então, o que acontece nessa segunda fase? Quando as crianças crescem e saem de casa, ela perde o arquétipo mãe. E aí ela fala assim, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Porque eu casei, tive filhos, vivi para eles, vivi para o marido, vivi para casa. Muitas saem do emprego ou muitas continuam no emprego e têm jornada dupla e tripla e não tem tempo para si, não tem tempo para olhar para as próprias questões. Gente, esses tempos atrás, a Adriele, ela é a minha assistente, foi a Adriele ou foi a Luísa, eu não me recordo. Uma das duas fez sessão com uma cliente e sabe o que a cliente falou? Eu gostaria muito de fazer, né, mentoria com a Ana, mas eu não tenho tempo. Se você não tem tempo para você, você acha que quem vai ter tempo para você, para olhar para você, é você mesmo. Se você não tem tempo para fazer isso, como que vai ser? De que forma vai ser? Não tem como, gente. Como assim não tem tempo para olhar para suas dores, para se curar? Eu tô aqui há uma semana falando para vocês que as nossas memórias é o que carrega a gente para aspectos densos e negativos. E aí cada hora a gente arruma uma desculpa. Ora é o dinheiro, ora não é minha prioridade, ora eu não tenho tempo. Depois eu vejo. E aí? A gente está em novembro, 15 de novembro, hoje é feriado. Daqui um mês a gente vai estar em dezembro. Você vai passar mais uma virada de ano sem olhar para você. Mais uma virada de ano sem se cuidar. E aí? Como que faz? Essa separação que a gente vive de que muitas mulheres vivem isso, gente.
Eu preciso oferecer para o mundo para eu me sentir valorizada. Se você própria não se sente valorizada, ninguém mais vai te valorizar. Eu tenho uma mentoria que eu atendo mulheres na parte de negócio. Eu ajudo essas mulheres a fazer transição de carreira. E algumas a terem projetos de empresa, né, projetos de negócio matrilinear, que a gente para de querer prosperar no masculino e a gente passa a prosperar no feminino, né? Que a gente para com esse negócio de o tempo todo eu tô produzindo, o tempo todo eu tô fazendo, sem olhar para os meus ciclos, porque a mulher tem ciclo. A mulher tem ciclo. Se você não respeita esse ciclo, uma hora você adoece. E aí, o que eu percebia nessas mulheres? Que muitas falavam assim, não, mas, poxa, o fulano gosta muito do meu trabalho e ele sempre tá me elogiando. Gente, como que é isso? Que ferida é essa? Porque se você tem um negócio, se você tem um trabalho que você vende seu serviço, você precisa ser pago por isso. Isso é uma troca energética. E aí a pessoa, ela prefere ganhar um tapinha nas costas, nossa, você é maravilhosa, do que ela ganhar dinheiro e pagar as contas dela. Não estou dizendo que tudo que a gente faz é em prol do dinheiro, pelo amor de Deus, muito pelo contrário. O dinheiro, ele é uma forma de servir a vida. Se eu estou servindo a vida, o dinheiro ele vai me servir. Agora, se eu estou servindo a uma criança ferida que quer o tapinha nas costas, eu não vou ter o dinheiro. Então, vocês aí que têm dificuldade com o dinheiro, olha para isso. Será que você não está nessa condição de querer o tapinha nas costas, ao invés de você se posicionar e você entender que você é um bom profissional e você pode cobrar por isso? E tá tudo bem? Que não é errado? Porque prosperidade não é só dinheiro, é merecimento, é saúde, é liberdade de tempo. Do que adianta eu ter dinheiro se eu não tenho tempo para usufruir desse dinheiro? Do que adianta eu ter dinheiro, eu ter tempo, mas não ter saúde para usufruir do meu tempo e do meu dinheiro? Você entende que prosperidade é eu ter a experiência? Você está tendo experiência ou não? Você está tendo experiência ou não? É aí que tá. Para tudo isso, gente, depois de muito tempo, né, atendendo como psicóloga, depois de muito tempo atendendo como terapeuta energética, eu validei um tratamento. Eu validei não, né? Foi validado porque esse tratamento eu vou trazer essas mulheres para falar com vocês sobre isso, a mudança que isso ocorreu na vida delas, né? Eu criei o tratamento energético das emoções. Esse tratamento, ele visa não só olhar para você como um aspecto mãe, um aspecto filha, um aspecto profissional ou um aspecto físico ou emocional ou mental. É você integral. É você como um todo, porque nós somos esse todo, não existe essa separação. Essa separação de que Deus está lá fora e eu estou aqui, um ser pecador, foi uma criação da igreja para dominar a população. Então, quando eu criei esse tratamento das emoções, foi para poder finalmente ajudar as pessoas a passar por todos esses sistemas, emocional, mental, energético, físico. Eu parar de entender que eu sou esses arquétipos que a sociedade cria, para que eu possa, de fato, fazer uma transformação na minha vida. Então, todas as sessões que eu entregava ali para as minhas clientes, eu via que os bloqueios delas, eles iam sendo dissolvidos, porque elas falavam, a gente tratava isso em cura quântica, em cura energética, e eu comecei a ver que a vida delas começou a mudar, as coisas começaram a melhorar. E hoje, gente, o que acontece? Eu tenho uma agenda enxuta, né?
Eu não consigo mais atender no individual todo mundo que chega. E aí eu fui criando formas, né? Eu fui estudando formas de conectar tudo isso para fazer isso em grupo, por um valor muito mais acessível, né? Porque estar comigo no individual tem um valor. E no grupo você paga um valor muito mais em conta. Na verdade, é metade do valor. Então, eu criei o Grupoterapia Tratamento Energético das Emoções, onde a gente vai tratar todos esses campos, todos eles. A gente vai saber lidar com as nossas emoções, a tratar esse campo dos pensamentos, a gente vai desprogramar o nosso mental, essas crenças que limitam a gente a viver uma realidade com liberdade financeira, com liberdade de tempo, com liberdade de escolha. Porque quando eu posso escolher o que eu vou viver, é muito diferente, gente. Então, no corpo emocional, a gente vai começar a liberar as dores, traumas acumulados. Existem técnicas que a gente vai fazer para as coisas que estão guardadas. No corpo mental, a gente vai começar a dissolver essas crenças limitantes, aquelas vozes que a gente tem, que a gente carrega, né? Você não é capaz, você não merece. Isso tudo precisa ser desprogramado. É um campo que a gente vai dissolver com desprogramação, tá? No campo energético, no corpo energético, eu vou ensinar você a fazer blindagem psíquica, blindagem de proteção, porque se você não se protege, qualquer pessoa acessa seu campo e o corpo energético, ele é o que dá sustentação pra gente aqui. E no corpo físico, né? Quando eu começo a integrar todos esses corpos, eu vou manifestar uma realidade com muito mais bem-estar, com muito mais saúde, com muito mais vitalidade. Então, depois de ter atendido quase 5.000 mulheres como terapeuta, eu venho entregar para você a grupoterapia. Não tenho vaga, a Deus dará, né? Porque é um grupoterapia e eu preciso estar com vocês, eu preciso acompanhar vocês e eu vou estar com vocês ao vivo. Só que vocês também vão ganhar um curso de cura familiar, porque tudo começa na família. Os traumas, as crenças, quem eu acredito ser, tudo começa na família, né? Não tem como eu virar um ser humano curado se eu não tratar esses traumas que eu carrego. E eu sei de todo o meu coração que você já tentou sozinha, que você já deu o seu melhor, mas ainda sente que falta algo, não é? Então agora a pergunta que eu vou fazer para você é: até quando você vai adiar essa transformação? Porque, gente, o que eu mais vejo no meu direct do Instagram é gente dando desculpa. Agora eu não consigo, agora não é a hora. E a gente tá mais em um final de ano. Então, o que eu tenho a oferecer aqui para você é: a gente vai terminar o ano com cura e a gente vai entrar em 2025 com uma outra realidade. Porque a minha intenção é com você. Agora, eu preciso que você tenha essa intenção com você. Não adianta só eu querer. Você precisa querer esse caminhar. 2025 tá aí, cheio de possibilidades, porque a vida é possibilidade. A vida são experiências. A sua alma, ela veio para ter essas experiências e eu quero caminhar junto de você. Não na sua frente, né? Caminharmos juntas. Te ensinando a criar um elixir para você começar a regenerar suas células, a regenerar sua parte interna, com apometria, com cura quântica, com tudo aquilo que eu aprendi ao longo dessa minha vida terapêutica. Então a gente vai aprender a fazer esse elixir. A água, ela é um purificador quântico. A gente vai trabalhar nos seus corpos, a gente vai trabalhar na dissolução das suas crenças para que você possa manifestar uma realidade muito, muito, muito melhor. Escreva aí tratamento
Quem quiser assistir depois, assista a live toda para você compreender. É uma coisa profunda, né? A gente não vai estar junto ali só para falar das dores, é para a gente tratar essas dores, é para atuar nesse campo, para dissolver realmente, né? Para a gente se transformar e começar uma vida muito mais pautada na nossa alma, naquilo que a gente veio desempenhar, porque a gente veio desempenhar algo e que não é nada desse bicho de 7 cabeças que as pessoas acham que, nossa, eu preciso viver uma coisa que é para a humanidade. Não, é para você. A nossa missão, gente, é se reconectar. E aí a gente passa a servir a vida. Porque se eu não me reconectar, fica muito difícil. Eu passo a servir o ego, eu passo a servir a dor, eu passo a servir o sofrimento. Isso aí, escreva um tratamento, porque hoje eu tenho uma oferta inconcebível para vocês nesse tratamento. A gente vai começar, deixa eu olhar aqui, qual é o dia que iremos começar? Dia 4 de dezembro é o dia que nós iremos começar a nossa grupoterapia e todo mundo que entrar hoje vai ganhar uma opção que eu não vou ofertar depois. Isso vai estar só disponível hoje, no dia de hoje. Quem fizer a inscrição vai ganhar uma sessão comigo de alinhamento frequencial. Essa sessão de alinhamento frequencial, ela tem um alto custo. São cursos que eu fiz, né, de apometria, de desprogramação com pessoas muito importantes aí desse meio espiritual, pessoas que ensinam seriamente, e vocês vão ganhar essa sessão particular comigo. Então, além de estar nesse grupo, você vai ganhar essa sessão. Somente quem fizer a compra e a inscrição hoje. Uma outra coisa que vocês vão ganhar, o curso de cura familiar. São ao todo quase 15 aulas sobre cura familiar, relação com os pais, nossa relação com a ancestralidade, a nossa relação com o campo psíquico, porque é muito forte esse campo psíquico da família. Vocês vão ganhar também e-book de reprogramação emocional, mental. E o mais maravilhoso de tudo, 3 meses comigo. O nosso tratamento ele vai ter 3 meses. A gente vai passar esses 3 meses juntos. Final do ano, a gente vai se curar. Começo do ano, a gente vai caminhar. Caminhar juntos em prol do nosso propósito, da nossa missão. Todos nós viemos aqui com um propósito, né? Alguns mais emocional, alguns mais intuitivos, algumas pessoas muito mais voltados para o corpo, algumas pessoas muito mais voltadas para a parte espiritual, mas todos nós viemos com um propósito, que é fazer essa reconexão, que é ter essas experiências. Se eu tô nesse campo de dor, sofrimento, se eu tô nessa vibração, nessas memórias, eu não consigo sutilizar o meu campo, eu não consigo dar esse salto de consciência. Se eu não dou esse salto de consciência, eu não consigo viver essa realidade que a alma criou para mim. E mais uma vez, gente, eu já falei isso para vocês ontem, nós não criamos um planejamento de sofrimento. Isso é crença que a Igreja Católica enfiou na gente, o Espiritismo também. Eu vou fazer uma live só falando disso. As crenças criadas através da religião que a gente passa a viver. Você acha mesmo que a sua alma, maravilhosa que é, ela vai falar assim, ó, Luciane, você desce e você vai sofrer. Mas tu vai sofrer. Tu vai sofrer perda, tu vai sofrer com doença, tu vai sofrer com isso, com aquilo. Você acha que tua alma vai fazer isso? Sua alma ela vai fazer o quê? Ela vai falar assim, ó, você vai passar por situações para você criar virtudes, para a gente ter essa experiência acumulada, porque a gente precisa.
Esse sofrimento que a gente vive é essa desconexão com o nosso propósito maior, que os orientais eles chamam de Dharma. Quando a gente vai se desconectando dessa ação fluida que a gente veio realizar, a gente cai nesse campo de sofrimento. Agora, se você realmente já cansou de sofrer, escreve aí tratamento, que a gente vai entrar em contato com você, a gente vai te dar um cupom de desconto hoje, porque só na data de hoje, quem fizer a inscrição vai ganhar tudo isso que eu falei, inclusive uma sessão individual comigo de frequenciamento. Então, somente na data 15 de novembro, quem fizer a inscrição vai ganhar todos esses bônus, inclusive o frequenciamento comigo, no particular, juntinhos, online. Vou colocar o link na bio, tá? Então, quem quiser se adiantar, você vai lá no link da bio, que ele vai estar lá disponível como grupoterapia, tratamento energético das emoções. E eu volto aqui para a gente falar mais sobre isso. E eu vou trazer uns casos, né? Pessoas que passaram por esse tratamento e a vida mudou. A vida se modificou. As coisas começaram a acontecer na vida dessas pessoas e existem mulheres aí que tiveram um ganho muito forte de saúde, de confiança, saíram de empregos, né, que não se sentiam mais conectadas e hoje ganham muito bem. Mulheres que saíram de relacionamentos tóxicos e hoje estão em um outro patamar de relacionamento. Então, eu vou trazer essas pessoas aqui para vocês verem que realmente funciona. Não é um tratamento que eu criei e desenvolvi da minha cabeça. São coisas que eu fui ao longo desses anos aplicando, eu vi que foi dando certo, eu fui ali criando essa metodologia que hoje eu chamo de tratamento energético das emoções, porque nós somos seres integrais. A gente não é uma coisa ou outra coisa. Nós somos seres integrados. Não existe essa separação humano-espírito. Nós somos uma coisa só. Mesmo você não se lembrando todos os dias que é espírito, você é espírito. Fechou, gente? Dúvidas? Me conte aí. Fala comigo. Foi uma semana de live. Eu espero que eu tenha contribuído com o processo de cura de vocês, de expansão. Eu tô aqui realmente muito voltada, né, para entregar mesmo, entregar aquilo que eu sei. As pessoas sabem, quem é aluno meu, não existe essa coisa de mendigaria, né? Se eu chego aqui para fazer uma live, é realmente para tentar trazer conforto para o coração de vocês, porque eu também tenho os meus desafios, gente. Todos nós temos, né? Só que quando a gente vai conseguindo algumas coisas, integrar algumas coisas, a gente consegue passar isso adiante. Então, quando lá eu fiz, né, faculdade de psicologia, eu não imaginava que eu iria atender online, que eu iria ter uma comunidade de mulheres, porque eu tenho uma comunidade de mulheres, muitas estão aqui, que eu tô vendo aí o rostinho, tô vendo aí a Adri, a Mônica, deixa eu ver quem mais, a Adri, a Lê. Então, a nossa comunidade de mulheres, ela foi expandindo nessa busca espiritual, nessa cura espiritual. E tudo começou com a vontade de mudar. Porque depois que eu fiz psicologia, gente, eu não cheguei já atendendo. Eu tive que passar por vários processos. Eu tive que passar por várias coisas e ainda passo. Eu passo por muitas coisas, gente. Muitas. Aldecir, uma semana de grande aprendizado, gratidão, aprendi muito, Ana, Deus te abençoe, oh, meu amor, Deus abençoe você também, a Mãe Divina, a você, que isso se expanda para toda a sua família, para todos os seus, tá bom? Gratidão por vocês estarem aqui comigo, na hora do almoço de vocês, semana que vem vou ver o melhor horário para trazer a live,
tá? Mas a gente vai continuar com essas lives, não todos os dias, mas iremos trazer essas lives. E para você que fez sentido, escreve aí tratamento, que a minha equipe vai entrar em contato com você. A gente vai ficar juntos esses 3 meses de transformação, de cura. Eu quero ensinar para vocês a criar um campo de cura na vida de vocês. E você que é terapeuta, vem participar, porque isso vai te ajudar a entender também coisas que vocês vão poder passar para os seus clientes, para as outras pessoas, que vocês vão poder ensinar. Nada do que eu ensino, eu falo que é meu, tá? Tudo que eu ensino é nosso, você pode replicar, você pode repassar. Eu fico, na verdade, muito feliz quando alguém fala assim, ó, aquilo que você me ensinou, porque não é um ensinar, é um relembrar, eu tô passando para os meus clientes, eu tô passando para os meus alunos. Isso para mim é muito gratificante, nada aqui é nosso, tudo isso aqui tá tudo disponível para a gente em campo, né? Tá tudo disponível. Então você que é terapeuta, venha participar também. Isso vai enriquecer você para ensinar outras pessoas. Gente, isso é prosperidade. Quando a gente entende que quanto mais pessoas a gente chega, quanto mais pessoas eu consigo ajudar nessa parte de tirar esse sofrimento, né? Não que eu vá tirar o sofrimento do outro, mas eu vou servir como passagem para esse sofrimento ir se dissipando. Gente, isso é prosperidade. Eu não guardo para mim aquilo que eu sei, eu entrego para quem ressoa. É óbvio que eu não vou tacar a mão na vida de ninguém sem ser chamada, mas para aquelas pessoas que querem chegar, elas vão ser ajudadas. É isso é prosperidade, né? Então, a minha intenção aqui é que a gente cresça em espírito, em dons, em alegria, em cura, em amor, porque a vida é isso. O que eu realizo em mim, eu passo adiante. E o que vocês realizarem em vocês, vocês vão passar adiante. Isso é muito especial, gente. Muito especial. A Camila, Ana, você é essencial para o meu processo de cura. Oh, meu amor. Eu fico muito feliz. Você é sempre muito maravilhosa. Você que é maravilhosa, meu amor. Eu sou muito feliz de ter vocês na minha vida, gente. De poder, né, caminhar com vocês. O ganho solitário, ele não existe. O bom da vida é quando a gente ganha em conjunto, né? A gente vai realizando na gente, e aí a gente cria condições, e aí a gente passa isso adiante, e o outro também vai passando, e vai passando. Eu fico muito feliz, por exemplo, quando vocês falam assim, Ana, assisti uma live sua, ou assisti um vídeo seu, sei lá. Enfim, fiz sessão com você, e aí você falou um negócio. E no outro dia apareceu uma pessoa na minha vida e eu repliquei aquilo que você falou. E a pessoa saiu feliz. A pessoa ela saiu menos dolorida. Isso, gente, isso é muito importante. E eu honro os meus professores, eu honro os meus mestres, porque eles são grandes... Eles servem de grande passagem para mim, para eu poder fazer isso para vocês. Não teria como eu ser somente psicóloga, sabendo que o ser humano ele é tão integrado, que o ser humano ele é uma totalidade, que a gente é um espírito vivendo uma experiência aqui na matéria, e que estar na matéria tem sofrimento sim, tem, porque a gente se esquece de quem é, a gente vive a dor, a gente vive um luto que não acaba, que é esse sentimento de separação, que é muito profundo. Então, quando a gente começa a estar num grupo, que todas as pessoas ali buscam se curar, dissolver esses campos de sofrimento, gente, a espiritualidade, ela vem sustentar isso com a gente. Ela quer ajudar a gente, porque imagina, a minha cura reverbera numa cadeia ancestral.
Quando eu começo a aceitar os aspectos sombrios, eu começo a dissolver coisas que não são só minhas, estão em mim, são minhas, né? Mas que muitos outros carregaram antes. E isso é muito importante. Não, muitas das vezes se trata só da gente, mas muitas das vezes não se trata só da gente. Se trata de uma comunidade. E é isso que eu quero ofertar para vocês nessa grupoterapia. Uma comunidade para a gente caminhar juntos em prol da nossa alma, do nosso desenvolvimento, do nosso relembrar, da nossa reconexão. Muito obrigada por ficarem comigo até agora. Você que é grandiosa. Você que é grandiosa. Todos nós somos. Um beijo para vocês e o link vai estar disponível lá na minha bio. É só acessar ali o meu Instagram que vocês vão ver o link, tá? Vou colocar ele agora. E quem escrever o tratamento vai ganhar um cupom de desconto, tá bom? Um beijo para vocês, meus amores. Fiquem bem, na paz, na luz e no amor.